galera, beleza? E aí pessoal, é o seguinte, hoje nós estamos novamente aqui para discutir um pouco sobre o capítulo 6 do livro de vocês, que é sobre a China. Vamos falar no nosso unidade agora, a conjuntura internacional, aí nós vamos agora analisar outros espaços de poder, certo? Que a gente vai analisar agora por esses espaços de poder a nível mundial e aí vamos começar com a China, beleza? Então, para nós iniciarmos nossa conversa aqui, nós vamos separar esse conteúdo da seguinte forma. Vamos falar do quadro regional da China, né? Vamos falar do quadro regional da China, que é em primeiro momento. Depois a gente vai falar da construção política da China, falar do período colonial e a Revolução Francesa, e falar um pouco do período de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping e suas reformas econômicas, beleza? E geografia física da China não vai dar tempo de falar hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, como é o quadro regional da China? A China, ela é um país muito extenso, certo? Isso faz com que a China tenha uma diversidade cultural e étnica muito grande. Nós vamos ter aí diversas etnias, sendo que a principal etnia dominante na China é a etnia Han, né? Por isso que lá tem a maioria da população se parece muito, porque a maior parte faz parte dessa etnia Han, beleza? Mas a gente tem uma grande diversidade étnica. Então vamos lá. A China ela é dividida em 5 grandes regiões. Então essas regiões da China aí é você pensar nas regiões do Brasil, por exemplo. Nós dividimos as regiões do Brasil em Nordeste, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Na China tem uma divisão dessa seguinte forma. Primeiro, a China Oriental. A China Oriental é a mais populosa de todas as regiões. É onde se concentram as grandes cidades chinesas, né? Nas colinas e nas planícies dessa região, encontra-se o maior cinturão agrícola do mundo. Então, o maior cinturão agrícola do mundo é na China e principalmente na China Oriental, grande plantação de arroz, né? No extremo sudeste, na parte sudeste da região, foram implementadas as chamadas ZEIs, que são as Zonas Econômicas Especiais, a partir de 1970. Isso aí fez com que a China tivesse um crescimento industrial muito grande e hoje a China é a segunda maior economia do mundo, beleza? Então essa é a China Oriental. Já a Manchúria, né, é a região, né, mais rica em minério de ferro. A região da China mais rica em minério de ferro, carvão, manganês, né? E ela foi a região pioneira no processo de industrialização. Eu digo assim, região pioneira no processo de industrialização, né? É a região onde começou o desenvolvimento industrial da China, beleza? Aqui na parte norte da China, tem a Mongólia Inferior, né? Mongólia Inferior coincide com a região deserto, o deserto do Gobi, né? De Gobi que chama. Possui um clima inóspito, inapropriado para a vida, né? Praticamente não mora pessoas, mas lá é uma região onde tem a nascente do principal rio da China, né? Que é o Honghe. Esse principal rio é o rio que drena a China Oriental, que vai ser responsável por grande parte da agricultura na China, e ele nasce aí na Mongólia Inferior. Okay? Essa parte da Mongólia Inferior, inclusive, elas defendem a sua anexão à Mongólia, né? A separação da China, a anexão à Mongólia. Por isso que a própria região tem esse nome, Mongólia Inferior. A Mongólia, poderia falar também Mongólia do Sul e Mongólia do Norte, enfim. A outra região é o Xinjiang. O Xinjiang é uma região, né? A Xinjiang, onde também de clima semiárido, mas é uma região muito rica em petróleo, né? É uma região onde abriga a parte da indústria bélica chinesa, né? A parte da indústria armamentista da China. Sua principal população é composta em grande parte
da etnia Ingu, né? O Ingu o povo Ingu, ele, diferentemente da maior parte da população chinesa, que segue o budismo, né? O hindu, ele segue o islamismo. Então, é uma região bem diferente assim da China, beleza? E até porque ela sofre influência dos seus países aí vizinhos. Eles estão próximos do, do, do Irã, né? Próximo do Iraque, próximo do Oriente Médio, essa região. Ok? E a outra região que a gente tem aí na China também é essa região do Tibete. É uma região montanhosa, habitada por população majoritariamente tibetana, a etnia tibetana, né? E essa também é uma parte da China que reivindica a separação da China. Eles reivindicam a criação de um país mesmo, né? Tibetano, da população típica dele, ok? Então, esse é o quadro regional da China. Deu para entender? Agora nós vamos falar um pouco da construção política da China. Nós vamos falar do jugo colonial, que é do período, um pouco do jogo que ocorreu no período colonial chinês e da Revolução Chinesa. Do jugo colonial à Revolução Chinesa, ok? Então vamos entender uma coisa. A China, durante milhares de anos, ela esteve sob domínio, poder das dinastias, do imperialismo. Dinastia Qin, por exemplo, foi a última a estar no poder. Então, durante muito tempo esteve sob o poder da dinastia Qin. No entanto, século XIX e século XX, a China passou por um processo de colonização. Sobretudo dos britânicos e japoneses. Então, os britânicos, né, Reino Unido, a Inglaterra e o Japão, eles ficaram sobre um período do final do século XIX até meados do século XX, explorando a China. E a China, nessa época, ela vivia ainda de início sobre o poder da dinastia Qin, né? Então, sobre esse período, começou-se alguns movimentos de revolução para a derrubada da última dinastia, da dinastia Qin, e também para a questão da expulsão dos britânicos, dos japoneses do território chinês. Então, contra essa dominação estrangeira, contra a dinastia, o imperialismo que vinha muitos anos, milhares de anos, passando de geração por geração, de pai para filho, dominando a China, começou alguns movimentos. O primeiro deles, que aí é onde começa a Revolução Chinesa. A gente vai entender aqui o que é a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa é um período que se divide em quando o nacionalismo derruba o imperialismo e começa uma China nacionalista sob o poder de Sun Yat-sen, né? Chiang Kai-shek, e depois quando o Partido Comunista, Mao Tse-tung, derruba o nacionalismo e implanta uma China comunista. Tem dois momentos da Revolução Chinesa, ok? Mas, no primeiro momento, antes de tudo isso, teve um pequeno movimento chamado Revolução dos Boxers, de 1899 a 1921, na tentativa já de derrubar esse poder da dinastia e também de expulsar os britânicos e japoneses do território chinês. Esse próprio nome, Revolução dos Boxers, é porque eles pregavam que eles poderiam lutar, né, contra essa dominação através mesmo do uso das artes marciais. Os usos das artes marciais seriam como arma para derrubar o poder do imperialismo e também expulsar os britânicos e os japoneses. Mas esse movimento ele foi reprimido, ele não teve êxito, né? Ele não teve êxito. Os movimentos que de fato teve êxito foi 1911, né, com a criação do Partido Nacionalista, né, que é chamado do Kuomintang. Kuomintang é um partido nacionalista, é liderado por um médico, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen era um médico que deu pontapé inicial, criação desse partido para derrubar a dinastia imperial e também expulsar os estrangeiros, que eram os britânicos e os japoneses, ok? E em 1912, eles conseguem derrubar a dinastia imperial e criam uma república. E aí essa é uma república nacionalista da China. A
A China agora é uma república chamada de República Nacionalista da China, beleza? Só que essa criação dessa república não agradou nem aos britânicos e nem aos japoneses, né? E aí não agradou, não foi reconhecido, mas mesmo não sendo reconhecido, ela foi o que de fato derrubou o imperialismo. Mas em 1921 começa a dar uma crise, uma certa crise, porque é criado um Partido Comunista. O Partido Comunista, agora liderado por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é o líder, né, desse Partido Comunista. E aí, comunismo versus nacionalismo, isso aí é uma oposição muito grande, que inclusive ainda hoje existe em muitos países, não de fato comunismo, mas o socialismo versus nacionalismo, existe muito essa dicotomia, essa dualidade, beleza? Então, em 1921 foi criado o PCCH, que é o Partido Nacionalista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Isso aí vai se iniciar no caso, uma forte instabilidade interna na China, né? Os nacionalistas que agora foi colocado Chiang Kai-shek, porque o nacionalismo ele foi de fato Sun Yat-sen foi o líder do partido que deu pontapé, mas o governo, de fato, que foi colocado em poder, era um militar chamado de Chiang Kai-shek, que foi um militar que esteve na frente da tropa para derrubar a dinastia imperial. Aí ele foi o que foi colocado no poder. Então, Chiang Kai-shek era o líder nacionalista, o líder do governo, certo? Versus os comunistas, que era liderado por Mao Tse-tung. Então, os comunistas lutando contra, a favor de derrubada desse poder nacionalista, que era, de fato, um poder, né, digamos que tirou a dinastia imperial para a implantação de uma ditadura militar. Porque lá eram os militares que estavam no poder. Então, não é chamado bem de ditadura militar nacionalista, mas basicamente porque eles revezavam o poder. Há 4 anos eles revezavam, mas o povo não tinha votação para escolher esses representantes. É uma ditadura, beleza? Então, derrubou a dinastia para a implantação da ditadura. Então, os comunistas começam um movimento de derrubada desse poder nacionalista, né? Essa ditadura militar, né? De certa forma. Então, liderado pelo Mao Tse-tung, em 1921, começa um movimento e aí a China vive uma instabilidade interna muito grande, começa, de certa forma, meio que quase que uma guerra civil. Uma guerra civil ainda não vai se instalar nesse período aí, mas já é um cenário para uma futura guerra civil, né? Por quê? 1937 era período de Segunda Guerra Mundial. A região da Manchúria, que é aquela regiãozinha que eu mostrei lá no início do slide, né, foi invadida pelos japoneses. Os japoneses invadiram a Manchúria. E aí, a Manchúria é uma região muito rica em minério de ferro, manganês, cobre. A China não quis perder essa região. Nesse momento, os comunistas fizeram uma aliança com os nacionalistas para expulsar a presença japonesa da Manchúria, né? Para expulsar. Então aí foi um momento que foi necessário uma aliança de comunismo e socialismo. Aliás, comunismo e nacionalismo. E aí eles fizeram essa aliança para tentar combater a presença japonesa na Manchúria. No momento em que eles tentavam combater essa presença estrangeira do Japão, os nacionalismos, eles estavam mais preocupados, de certa forma, de combater o comunismo, combater a própria presença japonesa. Eles estavam mais preocupados com os comunistas do que com os japoneses. Fizeram essa aliança, mas por trás eles estavam mais combatendo o comunismo. E foi aí que teve, inclusive, a chamada Grande Marcha, que foi uma perseguição que os nacionalistas fizeram aos comunistas, né? E os comunistas, nessa perseguição, percorreram um território da China, fizeram uma longa marcha, que é chamada, né? Fugindo dos nacionalistas. E aí, essa longa marcha serviu para eles
disseminar as ideias comunistas pela China. Então, serviu como uma arma. Enquanto eles fugiam dos nacionalistas, fizeram propaganda do comunismo. E aí o comunismo ganhou força, né? Ganhou força. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, final de 1949, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o Japão foi devastado, e aí o Japão foi obrigado a tirar as tropas da Manchúria, e aí não tinha mais por que ter aliança entre nacionalismo e comunismo. E aí se inicia uma guerra civil, comunismo versus nacionalismo. E aí eles acabam a aliança, se inicia uma guerra civil que perdura até 1949, né, com o final da Guerra Fria, né? E aí em 49, com o final da Segunda Guerra Mundial, o comunismo ganha essa guerra civil. O comunismo ganha essa guerra civil e implanta e cria agora não mais uma república nacionalista da China, mas uma república popular da China, né? E o que é que os perdedores fazem? Os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, eles fogem para a ilha de Taiwan e anuncia a República Nacionalista da China. Então, ainda hoje, essa Taiwan não é reconhecida pela China, porque eles criaram essa República Nacionalista da China, né, na ilha de Taiwan, e não foi reconhecido pela China. Então, isso foi o que os perdedores fizeram. Então, pessoal, resumindo tudo isso, o que foi que aconteceu? Revolução Chinesa, né? Em primeiro momento, os nacionalistas derrubam a dinastia Qin, implanta um governo militar, né, que em certo momento governa com certa cautela, mas aí começa uma guerra civil, que é o nacionalismo versus o comunismo, e aí essa guerra civil só acaba em 1949 com os comunistas vitoriosos, beleza? E aí implanta a República Popular da China, e é o que a gente vai estudar agora, que é o governo de Mao Tse-tung, que foi o primeiro presidente da China, ok? Primeiro governo. E aí eles anunciam a China comunista. A China tem essa bandeira vermelha com a estrelazinha amarela, que representa a China comunista. Então, período de Mao Tse-tung. Então, para a gente entender a China, a gente vai ter que analisar, estudar os governos que levaram a China a ser o que ela é hoje. Porque se a China dependesse ainda do imperialismo, da dinastia, talvez ela não fosse o que ela é. Então, foi necessária a derrubada da dinastia, a implantação do governo nacionalista, depois o governo Mao Tse-tung, depois o governo de Deng Xiaoping, para a China conseguir o que ela é hoje, beleza? Iniciando com o período de Mao Tse-tung. O período de Mao Tse-tung é marcado por amplas reformas. Ele fez uma reforma na economia, né? E uma reforma na agricultura. A grande reforma que ele fez, principalmente, foi na economia e na agricultura. Então, o que foi que ele fez? Uma planificação e estatização da economia. Todo governo comunista ou socialista, eles tendem a fazer isso, é planificar a economia. O que significa uma economia planificada? É uma economia regulada pelo Estado, beleza? Economia regulada pelo Estado, liderada pelo Estado. E a estatização da economia. O que é estatização? É ele transformar todas as empresas privadas em estatais. De certa forma, confiscar, mesmo que comprar as empresas privadas e agora ser do Estado. Todas as empresas privadas ser compradas e inseridas ao governo federal, beleza? Isso aí é estatização, transformação das empresas privadas em estatais. E também fez a maior reforma agrária da história do mundo. Foi o Mao Tse-tung que fez a maior reforma agrária. Essa maior reforma agrária que ele fez tem suas críticas porque ele confiscou terras de quem tinha terras e dividiu para quem não tinha. De certa forma, digamos que tomou a terra de quem tinha e dividiu para quem não tinha, para todo mundo, para que pudesse produzir. Então, foi essa reforma agrária que ele fez. Uma coisa bem importante que ele fez foi a criação de 24 ministérios. Então, vejam que ele começa a organizar, estruturar uma forma de governo. Ele criou ministérios
para cuidar das áreas, porque um governo não tem como ele governar um grande país com apenas em uma única esfera, um único ministério. Ele tem que dividir, criar secretarias para cada uma cuidar de um setor. Então ele criou os 24 ministérios, como por exemplo, a gente entende Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Segurança, né, da Defesa, enfim. Cria esses ministérios para que fique mais fácil de governar. E além da criação desses 24 ministérios, ele criou planos quinquenais. O que seriam esses planos quinquenais? Eram planos de governo para ser desenvolvido no período de 5 anos, para ser colocado em práticas no período de 5 anos. Plano, por exemplo, na industrialização. Como, por exemplo, ele forçou a industrialização na Manchúria, né? A Manchúria, por isso que eu falei lá anterior, que a Manchúria é a região pioneira na industrialização, porque foi forçada. Ele forçou na industrialização lá, e a industrialização na área da indústria de base, mineração, né? Com a aliança com quem? Com a União Soviética de Stalin, que era um comunista, era um modelo comunista mais bem sucedido na época, era o da União Soviética, que estava em vigor. E aí ele fez uma aliança com a União Soviética para ter suporte, para ter um suporte técnico de como implantar a indústria, como desenvolver a industrialização no país. Aí com essa aliança ele investiu na industrialização da Manchúria, né? Como também ele investiu pesado na industrialização no setor oeste da China, que era um setor mais agrícola. Aí é um erro que ele fez, certo? Foi que, deixa eu ver se eu coloquei aqui não, coloquei aqui, vou deixar para falar mais na frente, beleza? Então, de início, ele forçou essa industrialização na Manchúria com a aliança com a União Soviética, né? No entanto, ele tinha um certo medo de ficar sobre o poder, de ficar dependendo do poder soviético. Ele tinha se livrado das tropas japonesas, tinha se livrado das tropas britânicas, e agora ele sofreu uma certa intervenção da Rússia. Então ele tinha certo medo, ficava com o pé atrás. E aí tem um clima de instabilidade constante entre a União Soviética e a China. E aí, em 1960, Moscou retirou mais de 1.300 técnicos e consultores soviéticos que estavam na China e deixou o governo Mao Tse Tung por conta própria. Né? Deixou ele por conta própria. E aí agora vou falar um pouco sobre uma revolução cultural que ele fez. Mao Tse Tung ele fez a chamada Revolução Cultural, que é um período bem sangrento, que a China não gosta muito de falar dessa Revolução Cultural. Por quê? No primeiro momento, uma Revolução Cultural ela foi voltada para a tentativa de combater os falsos comunistas, porque estavam desenvolvendo umas correntes de ideias que pregando o comunismo marxista, e dizia que Mao Tse Tung não estava seguindo o comunismo marxista. E aí começou um movimento de pregando, dizendo que o comunismo que ele está pregando não é o correto. E aí o que é que Mao Tse Tung faz? Faz uma perseguição severa contra essas pessoas. Quem tinha o livrozinho baseado nas ideias de Karl Marx foi perseguido. Os livros foram queimados, as pessoas que se recusavam a entregar os livros eram queimadas junto com os livros. Então teve uma revolução muito sangrenta. Pessoas morreram porque seguiam essas ideias, que iam contra as ideias de Mao Tse Tung. Beleza? Então esse é um período sangrento, um período bem que a China gosta de esconder, não gosta muito de falar disso. Mas a gente que está falando dela é importante falar. A China banhada de sangue de pessoas que seguiam as outras ideias, queria implantar um comunismo diferente do comunismo de Mao Tse Tung. Né? Então, a Revolução Cultural é um período de instabilidade política dentro da China. Um período marcado por uma intensa perseguição às pessoas que seguiam as ideias contrárias às ideias de Mao Tse Tung. Beleza? E o que essa Revolução Cultural também ela teve de negativo foi a questão da industrialização. Era uma revolução cultural não só no sentido da ideologia política, né, mas sobretudo era política,
mas como uma revolução na industrialização. Só que foi uma revolução que ele criou um dos projetos quinquenais, que era chamado de Grande Salto para Frente, era um dos projetos quinquenais dele, que era desenvolver uma industrialização forçada na China. Só que essa industrialização forçada foi um fiasco. Ela fracassou. Milhares de pessoas morreram em virtude da queda da produção. Por quê? Essa industrialização forçada, ele quis implantar indústrias de bens de produção em áreas que dependiam da agricultura. Então, em pessoas que viviam da agricultura no setor rural, que plantava, que colhia, ele chegou lá e disse: aqui eu vou plantar uma indústria. Nós vamos viver da indústria. E aí, quem produziu o grão? Ninguém. E aí, milhares de pessoas morreram porque não tinha produção de grãos, faltou comida para a população chinesa. Ele se preocupou muito com a industrialização. Digamos que ele deveria ter feito o quê? Forçar uma industrialização direcionada ao setor dos legumes, né? Ligada à questão da agricultura. Mas não, ele forçou uma industrialização de bens de produção, uma industrialização da mineração, do minério de ferro, entre outros. Isso foi o que causou esse fiasco nesse grande salto para frente. Eu costumo dizer que, em vez de grande salto para frente, a China deu um grande salto para trás, porque a industrialização que era para acontecer não aconteceu. Foi milhares de pessoas morreram de fome, ok? Então isso aí causou, inclusive, uma certa crise política no governo de Mao Tse-tung. Inclusive, teve o afastamento de Mao Tse-tung e a divisão do Partido Comunista, porque pessoas agora estavam, o que eu falei anterior, dividindo opiniões, dizendo que esse governo de Mao Tse-tung está sendo um fiasco, e não está seguindo as ideias de fato comunista baseado em Karl Marx. Então aí o Partido Comunista foi dividido entre uma linha dura, né, que dizia que o comunismo tem que ser assim mesmo, pessoas têm que morrer para pessoas viver, e outros os chamados revisionistas, que diziam que esse comunismo precisava passar pela revisão, fazer uma leitura do livro de Karl Marx, para entender que o comunismo não é de fato aquele que ele estava pregando. Mas aí o que é que Mao Tse-tung fez? Voltou ao poder, juntou líderes, conseguiu voltar ao poder, e quando voltou ao poder, ele criou um exército chamado Exército Vermelho, um exército de jovens, né? Exército formado de jovens intelectuais que, de fato, pregava a ideologia de comunismo mesmo, batia no peito, tem que defender esse comunismo, dê no que der. Pessoas têm que morrer para que pessoas vivam, para que a China tenha um futuro promissor. Então aí, ele, com essa criação do Exército Vermelho, fez o que eu falei antes, repressão ao antissocialismo. Ele chamou de pessoas, desses revisionistas que estavam revisando as ideias do comunismo, de antissocialismo. E aí tudo que era antissocialismo era repreendido, né? Em 1960 foi o momento de explosão dessa perseguição, dessa repressão contra o antissocialismo. E aí milhares de pessoas foram queimadas, foram aquelas que não queriam, de fato, seguir as ideias de Mao Tse-tung, foram mortas, foram sacrificadas, né? Milhares de pessoas foram mortas. E aí essa revolução cultural, acabou, teve seu fim em 1967, com o grande massacre das pessoas que não seguiam as ideias de Mao Tse-tung, beleza? Então, essa aí foi chamada de Revolução Cultural. Aí é uma imagem do exército, vejam que eles andavam com um livrinho vermelho na mão, de capa vermelha, defendendo as ideias de Mao Tse-tung. E eram, sobretudo, jovens que se pegavam das ideias de Mao Tse-tung. Se você for parar para pensar, a maioria dessas revoluções, por exemplo, a revolução também, o exército de Hitler, era um exército que tinha muitos jovens, pessoas que estão aí na formação do seu pensamento crítico, e se chegar uma pessoa que tem uma formação crítica já pesada e tem um discurso bonito e consegue, de certa forma, iludir essas pessoas que estão entrando agora na vida acadêmica, por exemplo, aí, estudando de fato o comunismo, aí eles se alienam àquela ideia pregada. E aí é mais fácil de se alienar. Não é que são todos, mas é que são mais fáceis de se alienar, beleza? Então o Exército Vermelho era sobretudo de jovens, ok? E aí o governo de Mao Tse-tung, como eu já falei, né, teve seu fim
em 1967, com a morte de Mao Tse-tung. E aí, o que nós vamos falar agora é de Deng Xiaoping e as reformas econômicas, que é o governo de Mao Tse-tung, quando ele acaba, né, inicia uma forte instabilidade e uma crise política entre os governos. Então, Mao Tse-tung, Mao Tse-tung morre em 1976, né, que de 67 aqui, quando acaba a Revolução Cultural, o governo de Mao Tse-tung, ele inicia uma crise pesada, né? E Mao Tse-tung já estava nos seus momentos finais de governo, mas ele não cede às pressões e só perde mesmo, de fato, só sai do poder quando morre, em 1976. E aí, com a morte de Mao Tse-tung, desencadeia novamente uma disputa entre os maoístas, que é as pessoas que defendiam Mao Tse-tung, e os revisionistas, que é as pessoas que diziam que deveria ter uma nova eleição, a gente deveria escolher um novo governante. Porque os maoístas, os defensores de Mao Tse-tung, eles pregavam que o novo chefe de governo, o novo, como a gente chama, presidente aqui, deveria ser Jiang Zemin, que é, no caso, a esposa de Mao Tse-tung. No entanto, os revisionistas não é muito de acordo com isso e acham que eles são a favor de uma votação, de escolher um novo líder para governar a China. E aí, essa disputa acaba que Deng Xiaoping, que é o líder dos revisionistas, é o vencedor, derrota, no caso, os defensores de Mao Tse-tung, liderado por Jiang Zemin, que é a sua esposa, e Deng Xiaoping, como vencedor, implanta o novo governo da China. E aí ele inicia, em 1978, o seu governo, um governo chamado de programas de muitas reformas, um governo de muitas reformas, mas reformas que agora, diferentemente das de Mao Tse-tung, vão ser reformas liberalizantes. Deng Xiaoping, ele apesar de ter saído de dentro do próprio governo aqui, de dentro do próprio Partido Comunista, mas era um governo que tinha umas ideias mais liberalizantes, umas ideias era dos revisionistas, que ele não pregava aquela economia fechada que Mao Tse-tung pregava. Então, ele inicia uma ampla reforma na agricultura, ele é contra a reforma que Mao Tse-tung fez, que foi a reforma agrária forçada. Ele é contra também uma reforma, ele é a favor também de uma reforma na indústria que não seja forçada. Ele é a favor de uma reforma na ciência, na tecnologia, na defesa. E aí o governo dele é marcado por essas amplas reformas, né? Como a gente vai ver aqui, a primeira coisa que ele fez foi acabar com as comunas agrícolas que Mao Tse-tung tinha criado. Então ele tem a dissolução parcial das comunas agrícolas. Como Mao Tse-tung tinha criado um sistema de comunas dividido, né, as terras em comunidades, né, pegou as terras dos seus donos e dividiu em comunas, Deng Xiaoping faz a dissolução parcial, acaba não completo, mas parcialmente com essas comunas, né, agrícolas. Aí ele também cria dentro da indústria uma certa diferenciação salarial entre os operários da fábrica, porque como no socialismo, comunismo, tem muito essa questão de todos ganhar salários iguais, né? Mas os capitalistas, os que são a favor do capital, eles defendem que o salário tem que ser de acordo com o potencial de cada um. As pessoas que trabalham mais, se esforçam mais, que desenvolvem mais, que atuam de forma diferente, que é subgerente, que é gerente, que é supervisor, devem ganhar mais. Eles são incentivados a isso, beleza? Uma coisa muito importante que Deng Xiaoping faz, além da diferenciação salarial, é a criação da Bolsa de Valor de Pequim. Isso aí é, de fato, uma importante medida que ele teve, foi a criação da Bolsa de Valor, porque agora investidores de fora do país podem investir no espaço chinês. Outra coisa, ele inverteu a prioridade industrial. Mao Tse-tung,
eu vou sempre ficar fazendo comparações. Mao Tse Tung, ele investia, qual era a prioridade industrial do Mao Tse Tung? Era indústria de base. Indústria também que a gente chama de bens de produção. É a indústria que produz matéria-prima. A indústria que produz, no máximo intermediária, produz máquinas. Né? O que é que Deng Xiaoping faz? Ele inverte essa prioridade. A prioridade industrial agora que Deng Xiaoping é a indústria de bens de consumo. E é por isso que a China hoje ela é a maior produtora industrial de bens de consumo. Nossa vida, ela praticamente não tem uma casa que não tenha um produto chinês. Porque a China ela é a maior produtora industrial de bens de consumo. E deve isso, em parte, a Deng Xiaoping. Agora, de fato, isso aí é uma coisa bem óbvia a se fazer. Porque, de fato, a China ela tem as bases industriais. Né? Agora, eu preciso de indústrias de bens de consumo. As indústrias que produzem matéria-prima eu já tenho. Agora, eu vou fazer indústrias que produzem produto. Isso foi o que Deng Xiaoping fez. Beleza? Por isso que eu coloquei aí, inverteu a prioridade industrial. Né? Antes, era indústria de bens de base, né, de produção, e agora, indústria de bens de consumo. Outra coisa que Deng Xiaoping fez foi criar zonas econômicas especiais, que é a Z. Essas zonas econômicas especiais são áreas específicas para implantação de indústrias, para investimento de capital estrangeiro. Talvez você não entenda bem o que são essas zonas, mas eu aconselho que você faça outras leituras, leiam um capítulo, vejam outros vídeos, aula. Mas as zonas econômicas especiais são, comparando com o que aqui no Brasil tem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca de Manaus é uma área específica para instalação de indústrias de capital estrangeiro com isenção de impostos, sem pagamento de taxas, por exemplo, de impostos de IPTU, outros impostos que essas empresas têm que pagar, essas indústrias. Além do mais, muitas delas o governo faz doar o próprio terreno. Ele não paga nem pelo terreno para a instalação da indústria. Então, essas zonas econômicas especiais são basicamente isso. Uma área específica para, tipo assim, essa área aqui é para quem quiser implantar sua indústria, fique à vontade. E aí as empresas estrangeiras adoram isso aí. Essas zonas econômicas especiais, eles adoram essas zonas econômicas especiais no sentido de que não vou pagar pelo terreno muitas vezes, não vou pagar, por 10 anos não vou pagar impostos, né? E isso aí facilita a instalação. E as zonas econômicas especiais hoje são a área onde concentra a maior indústria na China, e nas zonas econômicas especiais. A parte industrial mais industrializada da China são nessas zonas econômicas especiais, ok? Outra coisa que Deng Xiaoping fez foi priorizar as exportações em busca de mercados externos. Priorizar as importações é também um fator muito positivo para a economia. É lógico que é melhor você vender mais do que você comprar, né? Porque se você vende, quer dizer que você está ganhando. Se você compra, quer dizer que você está perdendo, você está gastando dinheiro, está comprando, você está perdendo. Agora, quando você vende, você está ganhando, você está lucrando com quem está comprando seu produto. Então, priorizar as exportações foi um dos fatores também que faz com que a China hoje seja a maior produtora e a maior vendedora de produtos industrializados do mundo, né? Então, hoje em dia, muitos objetos que a gente pega, o objeto sempre você olha lá na placazinha, é made in China, fabricado na China. Porque, de forma que, lá no governo Deng Xiaoping, começou lá no governo Deng Xiaoping, essa priorização pelo mercado externo, né? A busca pelo mercado externo. E a China hoje está no mundo, através dos seus produtos industrializados, beleza? Então, aqui uns dados gerais. Desde 1978, a economia da China, ela vem crescendo num nível muito acelerado, né? A economia da China, desde 1978, foi a que mais cresceu no mundo. Ela cresceu, pessoal, com uma média de 9% ao ano. Isso é um crescimento exorbitante. Imagine que um país ter sua economia, um crescimento econômico de 1%,
já é bom, porque é um crescimento econômico. Ruim é quando não tem crescimento econômico. Quando os países estão em crise, como no caso do Brasil, tem essa crise política que desencadeia diretamente uma crise econômica, e agora com a crise da pandemia do coronavírus, é que a crise ficou pior ainda. Então aí não tem crescimento econômico. Mas quando um país tem crescimento econômico de 1% já é bom. Então imagina um crescimento econômico de 9% por ano. Então você tem por ano, todo ano você tem um crescimento de 9%. Nesse ritmo, a China, em 2025, ela se tornaria a maior economia do mundo, ultrapassaria os Estados Unidos. No entanto, percebe-se que, diante do cenário atual, a partir de 1911, o crescimento chinês ela começa a crescer, diminuiu um pouco o crescimento. Por exemplo, em 2012, a China só cresceu 7,7%. 2013 caiu para 7,3%, 2014 e 2015 caiu para 6,9%. Então percebam que é um crescimento muito alto ainda, mas o ritmo de crescimento não se manteve mais de 9%. Caiu o ritmo de crescimento, beleza? Então isso aí se deve a quê? Se deve a outros espaços de poder que estão entrando no cenário econômico mundial. Você tem agora podemos citar o Brasil, por exemplo, África do Sul, Rússia, Índia, são uns espaços de poder que estão se destacando muito na economia mundial. Em 2008, por exemplo, o Brasil ele foi a sexta maior economia do mundo. Hoje ele está entre a 14ª, 15ª aí ou mais, mas ele já esteve entre a sexta maior economia do mundo. Então percebam que o Brasil é um país que está se destacando muito no cenário econômico mundial, assim como a África do Sul, assim como a Rússia, assim como a Índia. E lógico, a China. Mas a China ela está dividindo esse mercado com as outras nações. Beleza? É por isso que a China teve esse decréscimo na sua crescimento econômico. É nesse sentido. Então, pessoal, o que eu aconselho a vocês é que leiam mais sobre a China, é que assistam mais videoaulas sobre a China, porque aqui essa minha videoaula, essa leitura de slide, na realidade, é muito restrita, não é tudo que vocês precisam saber. Vocês têm que procurar saber mais sobre a China. E tem videoaula no YouTube que são legais. Aconselho vocês, por exemplo, assistir videoaula que fala das reformas econômicas da China, que fala do período da enchente do Mao Tse Tung, ok? Então, hoje, o que a gente tinha era isso, beleza? Então, até a próxima e fiquem com Deus.